Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com o Instituto Ethos para a realização desse webinário. Hoje estamos recebendo aqui para o bate-papo a professora Ana Paula Tongo, quando nós vamos discutir as oportunidades para as engenharias com o Decreto Federal BIM e a Indústria 4.0. Esse evento será mediado pela professora Keitiane Moura, que é coordenadora do curso de engenharia. A Keitiane é engenheira eletricista, né, coordena os cursos de pós-graduação do Instituto Ethos e vai ser a mediadora e vai ser a interlocutora, né, desse bate-papo com a professora Ana Paula. É um prazer enorme receber cada um de vocês, alunos, convidados, pessoas que vieram conhecer o Instituto Ethos, que é o instituto mais inclusivo do Brasil. E neste mês tão especial para nós mulheres, temos aqui 3 mulheres fortes representando aqui o poder feminino, né? No progresso do país, no desenvolvimento da ciência e na luta por uma sociedade mais justa, mais igual, mais democrática, né, para todas as pessoas. E por isso é com muito orgulho que o Instituto Ethos, né, caracterizado e que se apresenta no mercado como o instituto mais inclusivo do Brasil, traz nesta noite 2 professoras, né, extremamente renomadas, né, engajadas com a causa acadêmica e com o desenvolvimento para esse bate-papo. Agradeço muito, professora Ana Paula, a sua presença, agradeço muito a presença da professora Keitiane, que tem nos acompanhado de forma brilhante, né, nesse tempo do Instituto, com as pós-graduações, e a presença de cada um de vocês. Certamente será uma noite super agradável, né, descontraída, sem formalidades, que o nosso objetivo é esse, né, estar cada vez mais perto de vocês. Então, passo a palavra à professora Keitiane, e desejo, né, um excelente evento, que a gente possa continuar, viu, professora Ana Paula, com esse debate, com essa discussão, ao longo do ano, né, a gente pode trazer várias novidades aí para vocês profissionais de diversas áreas, né, uma discussão interdisciplinar que merece aí a atenção de todos. Muito obrigado, boa noite, desejo um excelente evento. Obrigada, Elis. Obrigada, Elis. Boa noite aí a todos. Obrigada, Ana Paula, pela participação aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o gerenciamento de obras com BIM, né? Então, a Ana Paula, ela é uma das idealizadoras aí, né, da Habitável, e Habitável é um software de gerenciamento de obras, né? E que, na verdade, o que a gente tem hoje? A gente tem a evidência aí, né, da indústria 4.0 cada vez mais presente no nosso cotidiano, né, tanto no nosso dia a dia, quanto nos auxiliando aí na engenharia também, né? Então, se a gente pegar aí há uns 30 anos atrás, a gente não tinha os softwares, né? Era tudo, os engenheiros faziam tudo à mão, né? Então, essa indústria 4.0, a questão da informática, né, da inteligência artificial, ela vem aí e nos auxilia a fazer ainda mais o nosso trabalho com excelência, né? Então, diante dessa evolução, né, da indústria 4.0, dos softwares presentes, né, do BIM, eu ia te pedir para você explanar um pouquinho, Ana Paula, quais que são as oportunidades aí que a gente tem, né, com essa evolução, com o BIM chegando aqui agora, agora não, né, já tem um tempinho vindo, né, acrescentar na engenharia, né? Então, quais que são essas oportunidades aí neste cenário? Sim, bom, obrigada, Keitiane, muito bom estar com vocês hoje aqui nesse webinário, e vamos lá. Quando nós falamos, né, sobre oportunidades para a engenharia com o decreto BIM, né, que é o BIM e a indústria 4.0, vem um longo e largo caminho para nós. O que é BIM? Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou, Ana, BIM, as pessoas falam de BIM, parece uma pessoa, né? Parece um ser humano que vai chegar a qualquer momento, tal. Então, gente, BIM,
Eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui, que vão assistir, que sabem o que é BIM, mas para quem não sabe, BIM é Building Information Modeling, ou seja, é quando a gente começa a colocar inteligência no nosso modelo 3D de projetos. Esse é o conceito de BIM, que faz uma modelagem 3D ser considerado BIM, ou seja, essa modelagem 3D tem inteligência. A gente sabe que a engenharia e o mercado, no geral, sempre precisa se reinventar, não é mesmo, Kate? Vou chamar de Kate, tá? E sempre precisa se reinventar. Então, por quê? Isso eu acho que eu acredito que é condição natural assim da evolução, enfim. Tanto é que a indústria 4.0 que a gente vai falar aqui também, a indústria 4.0 é considerada a quarta revolução industrial, né? Ou seja, o próprio mercado, o próprio ser humano demanda evolução. Então, o BIM ele vem com a ideia de tornar as obras, né, mais transparente, controlar melhor a gestão dessa obra de uma forma mais efetiva, mais eficaz, tanto que o nosso governo federal brasileiro ele criou um decreto BIM. O que é esse decreto BIM? O decreto BIM 10386, para quem quiser pesquisar e ter consigo, tá? Só dá um Google e pesquisa que vocês vão achar. Decreto BIM 10386. Esse decreto BIM, ele foi criado inicialmente em 2016 e agora em 2020 ele foi ratificado, foi renovado, obrigando que os órgãos públicos, a partir de janeiro de 2021, contratem os empreiteiros, né? Eles só podem contratar uma pessoa, uma empresa para fazer uma obra, se essa pessoa apresentar o projeto em BIM. Então, isso, para nós da engenharia, é uma informação muito relevante, porque mostra que nós precisamos nos adequar. E como eu estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar a palestra, vai causar um efeito dominó, porque quem presta serviço normalmente para fazer obras públicas são as empresas da iniciativa privada de engenharia, né? Então, o efeito dominó que vai acontecer é que as empresas da iniciativa privada vai precisar adequar o seu pessoal, adequar a empresa, formar pessoas para participar dessas licitações. E é importante observar que nesse decreto BIM, que obriga que as obras públicas tenham projetos em BIM, gente, parando para pensar, é um projeto de país, né? Uma política nacional de engenharia. Então, essa implementação BIM se inicia em 2028 e a previsão é que ocorra uma implementação até 2028. Por que isso? Porque, inicialmente, em 2021, vai ser exigido projetos BIM em 3D, ou seja, modelagem 3D da obra, ou seja, renderizada, com inteligência de quantitativo e tal. E até 2028 vai ter outros desdobramentos de BIM. Para vocês terem ideia, no conceito BIM, a gente vai até 10D BIM. Então, entra a parte de quantitativo, entra a parte de controle, entra a parte de comunicação, sempre com foco de ter maior assertividade para a gestão da obra. Me fiz entender, Kate? Não, tá tranquilo, tá, deu para entender tranquilamente. Inclusive, uma das dúvidas, né, que é muito recorrente, é sobre o que é, né, esse decreto, sobre o que ele fala exatamente, né, que você já explanou aí um pouquinho para gente. Sim, e o que eu observo, essa inserção para se adequar ao mercado BIM, eu estou observando, porque aqui na Habitável Tecnologia a gente idealizou, desenvolveu o primeiro software brasileiro em 4D BIM,
e a gente ministra alguns cursos também, sabe, Kate? Então, o que que a gente observa desde 2000 e antes da pandemia, desde 2018, a gente já estava observando uma mudança de mercado, tanto de engenharia quanto de arquitetura, para se adequar a alguns softwares, né? Como, por exemplo, o software, o pessoal que mexe com ArchiCAD, eles estavam sentindo uma necessidade de ir para o Revit, que já tem implementação BIM. Então, já estava acontecendo um movimento tímido de pessoas que estavam há muito tempo no mercado, que provavelmente já tinha clientes que começaram a solicitar uma adequação. Mas por que que eles começaram a solicitar essa adequação lá em 2018? Porque certamente dentro de determinados órgãos públicos, não todos, já estava tendo uma preocupação para começar a se adequar a 2 anos atrás, 2 anos atrás, né? Se colocar um ano inteiro. Para quando chegar em 2021, não ser no susto, né? Imagina, dia 2 de janeiro de 2021, todo mundo tem que. Então, precisou desse movimento. E o governo federal brasileiro vai implementar essas metodologias BIM em camadas, que vai se desdobrar até 2028. É importante também observar, Kate, que dentro desses órgãos públicos já está acontecendo comissões BIM. Então, já está acontecendo um movimento de ter uma comissão formada por colaboradores das empresas estatais que vão fazer vão elaborar as licitações para eles entenderem qual o escopo de BIM que aquele órgão vai precisar. Então, isso já está acontecendo. Então, é importante a gente ficar antenado para isso. Sem contar associações também, né? Igual, por exemplo, a gente tem parceria com a Associação de associação, a BIM, depois eu posso passar aqui para você passar. Associação Brasileira de BIM, são associações que são profissionais, que também já estão com uma preocupação para entender como que vai ser essa mudança. Então, ou seja, a mudança já aconteceu, na verdade, já houve uma mudança de pensamento, que eu acho isso muito importante, né? Até chegar a gente aqui na ponta. E vai ter várias implementações até 2028. Então, isso mostra que você que está chegando agora para falar, para conhecer um pouquinho de BIM, dá tempo tanto para você se adequar a essa modalidade 3D, entender pelo menos, né? A gente brinca que às vezes você tem que estudar até para contratar a pessoa, né? Então, para você entender do que você está falando. E vai ter mais, vai ser necessário um maior aprofundamento até 2028. Então, mostra a nossa necessidade nos próximos 7 anos, no mínimo, nós precisaremos estudar muito. A gente, pela sua colocação, né? A gente sabe aí, já deu para perceber a importância do BIM e como que ele vai nos auxiliar aí, né? Na profissão, na execução de obras de engenharia. E o BIM, Ana Paula, ele sempre é muito falado assim na engenharia. Mas, assim, tem outros profissionais também, eles podem utilizar o BIM, né? E como que são essas oportunidades para esses profissionais que não são necessariamente da engenharia, mas podem usufruir, né, dos benefícios do BIM? Certo. Então, eu entendo e estamos observando no mercado que você tem que está acontecendo tipo uma ramificação. Então, o pessoal que trabalha na gestão, ele precisa entender sobre BIM, o pessoal administrativo precisa entender sobre BIM. O pessoal do financeiro, ele precisa ter noções de BIM também para poder contratar, para entender como que vai ser o controle da obra. Se for parar para pensar, tem determinadas obras que ainda são controladas com planilhas Excel, Kate. Ainda são. E com relatório fotográfico. Ainda existem obras assim. São controladas dessa forma. Então, quando você entra com ferramentas BIM,
A lógica em relação a isso vai mudar um pouco, porque você, além dessa, você pode até inicialmente, eu acredito que vai continuar por um tempo ainda, ter essas informações, mas quando você acrescenta o modelo 3D, BIM, por exemplo, você consegue enxergar se aquela foto está tendo alguma interferência, então facilita a fiscalização. Olha só, aí eu já falei, vai interferir na pessoa da fiscalização, no fiscal da obra, no financeiro que vai emitir o faturamento, a medição, porque ele vai querer ver se o que estava no desenho 3D está compatível com aquela fotografia. Se ele tiver uma sensibilidade, que eu sei que tem muitas pessoas de órgãos públicos seríssimas, preocupadíssimas assim de fazer um bom controle na obra, existem esses profissionais, inclusive eles se qualificam para poder fazer as coisas de forma adequada, porque o nome deles fica em risco, né? Se eles não fizerem um acompanhamento adequado da obra. O que eles. Qual a sacada que vai dar para quem acompanha a obra? O cliente, né? Vamos dizer assim. Ele vai ter um projeto em 3D, que tem inteligência inserida, que ele vai poder enxergar se aquela escada, se aquela coluna está no lugar certo. Aí vai pedir um relatório fotográfico mais direcionado, por exemplo, sabe, Kate? Eu acho que vai ter essas pegadinhas assim que vai interferir em toda a equipe do financeiro, do administrativo, do gestor. Então, esse pessoal vai precisar estudar o BIM para poder contratar, para poder controlar melhor a obra. O gestor vai precisar entender o BIM, que nem sempre o gestor é um engenheiro, às vezes o gestor é uma pessoa leiga, para ele poder fazer as perguntas certas, porque se quando você faz uma obra, não ou melhor, segundo a legislação, a gente pública, né, e privada também, a gente não tem a desculpa de dizer que não sabia algo. A gente tem a obrigação de saber. Então vai ser mais uma ferramenta de controle e sem contar também, ó, olha só, já é um efeito dominó. Já lembrei aqui do pessoal de auditor de contas, Ministério Público. Então, tem um grupo de pessoas nesses órgãos que não necessariamente são da área de engenharia, que vão precisar desse conhecimento para estar atuando no mercado. Um dia desse eu encontrei um piloto que estava acompanhando uma obra, ele estava atuando tipo na parte de gestão de uma obra e ele fez o curso BIM para ele entender com o que ele estava lidando. Muito legal. E tem a questão também da economia, né, Nossa. Ana Paula? Sim, sim. Né? Com certeza. Pois não, pode falar. Não, era essa questão mesmo, porque além da questão da eficiência, né, de todas essas vantagens que você já citou, e eu tenho certeza, desculpa, que você poderia continuar aqui, a gente poderia conversar até amanhã, que ia surgir Verdade. sempre, né, vantagens. Tem a questão também da economia, né? Quando a obra, às vezes a gente fala dentro da engenharia assim, me deu uma economia de 10%. Às vezes não parece tanto, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, se for uma obra de bilhões. Sim, né? É muito dinheiro. Se for 1 milhão, é muito dinheiro, né? Sim. Dependendo da situação. Porque aquele dinheiro dentro da empresa, você pode fazer outra coisa, pode otimizar os recursos. Então, tem os benefícios de se utilizar o BIM. Economia, você já falou, de cara, aumenta a chance de você economizar na sua obra, porque você vai estar controlando de uma forma mais filtrada, assim, de uma forma mais efetiva. Ai, me fugiu a palavra agora, perdão. Mas de uma forma mais fina, isso que eu quero dizer, mais fina, né? Um controle mais fino. A transparência, então, você pode identificar possibilidades de desvios, né? A questão do reagendamento também da atividade. Eu tive um caso, Giane, de um cliente nosso que ele estava fazendo um empreendimento
e ele colocou esse empreendimento numa modelagem BIM 4D. O que é BIM 4D, pessoal? BIM 4D é quando você faz a sua obra no modelo 3D e consegue comparar ela com a mesma obra sendo executada. Então, você consegue perceber, por exemplo, hoje é 11 de março, você consegue ver, poxa, hoje eu deveria estar com 30% da minha obra executada. Aí, quando você vê no controle da execução, ela está em 20%. Então, estou 10% atrasada. Por que esse atraso aconteceu? O que houve? Então, ou seja, o monitoramento fica mais afinado. Você não precisa chegar no dia, você já consegue verificar que no dia 11 de março você tem que estar com 30% da obra avançada. Só que isso é feito de uma forma visual, sabe, Kate? Porque é um modelo 3D. Então, isso facilita para o leigo, para o gestor que tem que tomar a decisão rápida para verificar como que está acontecendo com a obra dele, o que está acontecendo com a obra dele. Outro ponto também é a questão que você me perguntou da economia, do controle, ele não. Nossa, me fugiu. Gente, não ligue que eu tive Covid, tá? Então, uma das coisas da Covid é que dá um delayzinho, assim. Então, relevem. Mas a questão do controle, você falou da economia, não foi isso, Kate? Me ajuda a recapitular aqui, fazer um favor. Foi isso, sim. Além de todas as outras vantagens, né, que já foi citado, essa questão aí da economia, né, como que isso é visto, tanto economia, tanto financeira e de tempo, né, porque essa questão de entrega de obras, a gente sabe que aqui no Brasil é um assunto muito delicado, né? Então, o BIM, ele auxilia nisso também, além de economia de recursos econômicos, financeiros, também de tempo e prazo, né? Tempo Lembrei, de prazo de entrega. Lembrei. Então, perdoe, tá, gente? É porque eu tive Covid e todo mundo sabe que quando a gente tem Covid, tem pessoas que têm pequenos delays na memória durante um tempo, queira Deus, né? Então, a questão da transparência é fundamental, e eu ia citar o caso de um cliente nosso, que ele estava fazendo um empreendimento e ele estava revisando o projeto dele, que ele achava que estava 100% correto. Quando ele se deu conta, ele chegou na obra e foi verificar o material para o telhado, ele percebeu que daqui a 2 dias ele ia precisar tipo de uma parte do telhado diferenciada, que ia ter tipo uma ponta, assim, né? E ele perguntou, cadê a parte diferenciada para a gente colocar no telhado? Não tinha vindo. Então, se ele não tivesse a modelagem 3D com inteligência, ele só ia se dar conta que aquela parte do telhado não tinha chegado no dia da obra que ele fosse fazer. E ele me fala assim, Ana, felizmente eu consegui perceber isso antes, eu já corri atrás para conseguir a parte que faltava. O que evitou que ele fizesse? O que ajudou a ele? A manter, na verdade, o cronograma da obra, né, Kate? Na verdade, ele não economizou, mas ele executou aquilo que estava planejado, né? Porque se ele não tivesse essa visão com antecedência, o pessoal dele ia ficar parado, talvez ele ia ter que pagar multa, porque ele tem um compromisso, um contrato com o cliente dele, né? Então, a gente percebe o quanto que o BIM pode ajudar na transparência, na economia, no estresse. A gente fala pouco disso, mas a gente sabe que o pessoal da engenharia, principalmente quem atua em campo, tem um alto índice de estresse. Que eu tenho de cliente com o extender no coração, é verdade, eu tenho. Eles ficam com problemas cardíacos, têm infartos. E é importante a gente falar isso. É o alto nível de estresse. Então, quando a gente utiliza uma ferramenta que tem a metodologia, a tecnologia BIM, diminui essa preocupação, porque ele vai estar enxergando com antecedência o que está por vir.
Então faz com que ele e a equipe dele administre melhor ali na obra. A gente sabe que tem engenheiros que acham assim, Ana, nada melhor. Eu ainda tenho cliente assim que fala, mas para mim o que me salva na hora H é minha caderneta. E tira a caderneta do bolso, sabe? Com as anotações, a caneta, e carrega aquilo para tudo quanto é canto. Então, high-tech, né? São os engenheiros mais antigos que têm ainda esse olhar, que confiam mais no olhômetro, na cadernetinha deles. Mas o que está acontecendo do mercado? Esse profissional ele está precisando se adequar, porque obviamente que ele tem um conhecimento vastíssimo, ele sabe muito, tem muito conhecimento, não tem nem o que questionar, mas ele precisa entender o que está rolando nessa questão de implementação BIM, que vai até 2028, para ele conseguir conversar. Nem que ele contrate um menino, que isso acontece demais, né? O pessoal que está entrando agora no mercado, para manusear as ferramentas BIM, para inserir toda a informação que ele tem adequada aos conceitos BIM, 3D, 4D, para continuar com alta performance e ele, a empresa onde ele atua, continuar competitivo. Então, vai ser um efeito dominó, Kate. Os engenheiros, os auditores, os fiscais, os gestores, os administradores, os arquitetos. E não indo muito longe, eu vou citar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma sogra, minha sogra tem 80 anos. E esses dias ela me surpreendeu, que ela assiste minhas lives, eu acho, na internet. Eu acho, tenho certeza, né? Que ela virou para mim e falou assim: Ana, eu vou reformar o telhado de uma propriedade que eles têm. Eu queria que você colocasse o BIM lá. Eu achei o máximo, porque ela é uma pessoa leiga da área de confecção, nada a ver, mas ela conseguiu entender, como cidadã comum, que o BIM é uma coisa boa, que vai ajudar ela a economizar, vai ajudar a planejar melhor os custos para fazer, para ela não ter surpresa. Eu achei fantástico. E isso, fazendo um gancho, Kate, pessoal da iniciativa privada, utilizando também, por exemplo, os prédios, né? Construção vertical para cliente final, por exemplo. Eu vou comprar um apartamento, você vai comprar, enfim, Kate. Imagine se a construtora que a gente comprou nosso apartamento ou sala, enfim, não importa, tiver para nós uma ferramenta disponível em BIM para a gente verificar visualmente. Vamos supor que a gente não trabalha com engenharia. Visualmente, como que deveria estar a construção do prédio e como realmente está. Eu, Ana, e pela experiência que a gente vê no mercado, aumenta muito o grau de confiança entre cliente e construtora, incorporadora. Evita surpresas, eu já vi histórias, e quem está aqui, que conhece, provavelmente já ouviu também, de pessoas, cidadão comum, compra um apartamento, o Kate, por exemplo, ficou 3 anos para ficar pronto. Quando chega 1 ano e meio, o pessoal da construtora chama os clientes, fala, olha, a gente vai ter uma multa não, um acréscimo contratual que vocês vão precisar pagar 30% do valor do apartamento para a gente poder dar continuidade à obra. Imagina, seu apartamento é 500 mil, não importa o valor, né? 30% do que você pretendia. Você vai ter que pagar mais. É muito dinheiro. Então, a gente ouve relatos sobre isso, e quando o cidadão comum entende que tem um conceito, um software que utiliza a metodologia BIM, que ele fala, poxa, Ana, eu podia ver isso antes que acontecesse, eu poderia. Eu acho que já tem alguns empreendimentos que já estão implementando isso para o cliente final, sabe, Kate? Que é um novo conceito de relacionamento, com mais transparência, mostrar a mesma real. Aí tem gente que me pergunta, mas Ana, a construtora, a incorporadora já me manda foto. Só foto a gente sabe que não basta.
tem que ver as entrelinhas, tem que ver por dentro como é que tá, para depois, quando chegar no final da obra, você não ter surpresa. Então, exija da sua construtora, de onde você estiver, utilizar a metodologia BIM, software BIM, para você ter melhor clareza do que vai acontecer. Aí, de vez em quando, eu tenho alguns amigos que, quando eles vão, às vezes acham que é bobagem, aí eles vão fazer a obra. Quando a obra atrasa, eles me ligam. Ana, eu lembrei tanto de você, minha obra atrasou, e eu pedi para o meu arquiteto ou o meu engenheiro te procurar. É porque é clichê também a obra atrasar, né? E, É e não é normal, né, Kate? É possível entregar a obra no prazo, né? E isso é um conceito, pois não. Não pode falar, desculpa. E isso é um conceito que a gente precisa rever, porque o correto, às vezes, infelizmente, em determinadas obras, a gente acha que é correto atrasar, e além de atrasar, pedem para a gente pagar mais para terminar a obra daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Sendo que o conceito real é o quê? O conceito real é identificar se a obra vai atrasar, que às vezes pode acontecer, por questão de chuva, greve, pandemia, pode acontecer uma obra atrasar. Mas se você consegue identificar isso um tempo antes, você chega para o seu cliente e fala: olha, meu compromisso com você é entregar a obra no dia 30 de março. Mas a previsão é que a gente atrase 30 dias por conta disso, 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 disso. N motivos. O que a gente pode fazer para manter esse acordo com você? A gente pode fazer hora extra, trabalhar 3 horas a mais por dia, coloca um pessoal para trabalhar à noite, para a gente cumprir. Então, para a gente conseguir terminar no prazo. Então, o que o cliente pagaria, em tese, seria as 3 horas extras, Kate. Não seria mais 30 dias de obra, entende? Então, esse conceito a gente precisa disseminar para quebrar isso, porque fica achando que é clichê, que é normal atrasar a obra, e não é. E ferramentas como o decreto federal BIM vem para nos ajudar a quebrar esse paradigma, para mostrar visualmente. Olha que maravilha, você vai conseguir enxergar visualmente, sem precisar de um curso nenhum, uma leiga, minha sogra, sua sogra, minha avó, vai poder enxergar uma obra e vai falar assim: ué, mas esse desenho era para estar com a sala pronta, não tá, por quê? Sabe? E perguntar, porque acabam utilizando de informações que acaba mascarando um pouco isso. Inclusive, existem, dentro desses órgãos públicos, existem portais, igual aqui no Espírito Santo, tem o GeoObras, portais que ajudam a gente a fiscalizar obras. Em Minas também tem, né? Tipo um GeoObras que ajuda você como cidadão, você pode entrar lá e verificar uma obra pública que está sendo feita na sua cidade, no seu estado. Contudo, legal a iniciativa, é melhor isso do que não ter. Contudo, a assimilação, o entendimento das informações que estão lá dentro, só um engenheiro consegue entender e olhe lá. Gente, não é acessível a informação para um cidadão comum que não tem engenharia. E mesmo o engenheiro que entre num portal como esse, ele tem que ter paciência para entrar em todas as planilhas, para ver a composição de custos, para olhar fotos, está tudo por foto. Então, legal, essa tecnologia talvez serviu há um tempo atrás. Eu acredito que ela também vai precisar se adequar devido a esse momento que a gente está vivendo, né, de implementar o decreto federal 10.386. Ótimo. Tem uma outra ponderação aqui também, porque, né, a gente que está na engenharia, né, a gente procura oportunidades, né, Ana? Então, principalmente, às vezes a gente acabou de formar, né, está procurando aí uma oportunidade, né? Até quem já tem muito tempo de formado, a gente tem que ficar
por dentro de todas as tendências, porque a engenharia ela é uma área tecnológica, né? Senão a gente fica defasado, um profissional defasado aí das informações, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode adequar, né? A gente se adequar como profissional para a gente estar aí compatível com a expectativa, né, que essa era 4.0 exige da gente, né, e como que estar adequado, né, a isso tudo, estar alinhado aí com o BIM, com o decreto federal, né, pode fornecer oportunidades tanto para engenheiros, quanto para arquitetos, como para administradores, né, contadores, como você já pontuou aí, né, anteriormente, que não é só engenheiro que precisa saber do BIM, né, são várias outras áreas. Sim. Então, primeira coisa, acesso a conteúdo, né? Hoje a gente tem internet, tem uma vasta informações, só pode dar o Google. A gente tem uma instituição como vocês, que eu tenho certeza que vocês, só o fato de a gente estar aqui conversando sobre isso, vocês têm essa preocupação. Podem procurar a Habitável também, que a gente lá disponibiliza bastante informação sobre BIM. E para quem quer pegar um atalho para isso, cursos de educação continuada, Kate. Fazer cursos, se qualificar, estudar. A gente está num momento que a pandemia não nos permite nesses encontros pessoais, né? Mas a internet tem muita coisa, tem livros, participar de seminários como esse para ir se situando. Então, assim, eu percebo que a educação continuada, o nome mesmo já fala, né? É para a vida toda, gente. Não tem essa, sabe? E a gente, como você bem citou e como fala o tema da nossa palestra, nós estamos no momento da indústria 4.0. É revolução, é a quarta revolução industrial que está acontecendo. E esse movimento se iniciou em 2010. Olha como que a gente está em constante evolução, né? E quando fala em indústria 4.0, vai impactar o nosso setor da engenharia, porque tem a ver com rastreabilidade, então vai afetar a parte de manufatura enxuta, né? A preocupação com o meio ambiente que está tendo hoje, então, para ver qual a origem do produto e como que vai ser o descarte. Então, essa rastreabilidade faz o monitoramento de todo o acompanhamento do produto que a gente utiliza na nossa obra, né? Então, a gente também tem que ficar antenado para isso. A questão da visão artificial. Então, eu sei que muita gente está antenado nisso, mas você entrar em determinados ambientes e ter uma visão artificial acoplada ali. A questão do Big Data, dependendo do tamanho da obra que você está, o volume de dados é diferente. Não antigamente, assim que sair, meus clientes me pegam no meu pé. Alguns anos atrás, e até hoje a gente visita empresas de engenharia que funcionam há mais tempo, que tem aquelas gavetas com plantas, né? Já viu, Kate? E eles ficam desesperados porque eles querem digitalizar aquelas plantas e tem uma dificuldade. Então, precisa fazer um planejamento, uma organização para gerir aqueles documentos, né? Seu microfone está mudo, Kate. Eu não te ouço quando você fala. Sim, é isso mesmo. Essa questão de utilizar mesmo todas as ferramentas que a gente tem, né, para ter um serviço de qualidade ainda melhor, porque é isso que diferencia, né, os profissionais do mercado de trabalho. Na hora que você estava falando, né, a respeito das obras atrasarem, né, hoje em dia os profissionais que conseguem cumprir os prazos, que têm esse bom relacionamento aí com os clientes, né, eles vendem um produto, né, inclusive por causa disso. Né? Então, hoje a gente tem as avaliações na internet, no Google, página do Instagram, né? Então, isso conta muito. Então, por que não utilizar, né, uma ferramenta
que pode nos auxiliar em várias áreas e pode fazer com que esse serviço tenha ainda uma qualidade melhor, né? Exato. Então, Inclusive, Kate, por exemplo, essas plantas que estão em 2D, é possível aos poucos, com organização, que dependendo da empresa, são muitas, né? São muitas plantas. Você pode digitalizar ela e converter essa planta para 3D. Olha que legal. Converte ela para 3D, coloca BIM, e daí você já está na indústria 4.0 quando você faz isso, sabe por quê? Você vai conseguir, olha só, o prédio, imagina, um prédio de 30 anos, um exemplo. Você pegou a planta 2D, transformou ela em 3D, colocou inteligência ali dentro daquele projeto, daquela obra, você vai conseguir fazer melhores manutenções preditivas. Porque o que é manutenção preventiva, né? Antes que aconteça, você vai consertar, por exemplo, o elevador. Vai fazer a manutenção da escada, a manutenção do telhado, da fachada, antes que precise. Então, lembra do infarto que eu falei, que os engenheiros ficam preocupados, ficam estressados? Olha, só de falar isso já tira um peso das costas, né? Porque ele consegue enxergar dentro da manutenção preditiva, que faz parte da indústria 4.0, o que ele vai fazer daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, e não vai sair no susto correndo e para apagar incêndio, que a gente sabe que isso acontece. Vai ser possível, dentro dessa revolução industrial, que já está acontecendo, tá, gente? Já está acontecendo isso, simulações. Então, quando você for fazer uma fábrica, antes que a fábrica seja feita, você já tem todo o projeto dela e consegue fazer as simulações do que vai acontecer. Ontem me perguntaram, ontem ou anteontem, não lembro, de uma palestra que eu participei, falaram, Ana, então, foi ontem, os maqueteiros vão acabar, quem faz maquete vai acabar. Eu acredito que não vai acabar, porque a gente é ser humano, a gente tem a necessidade do físico também, de chegar no lançamento, num projeto e ver lá a miniatura do que vai acontecer. Só que a simulação, a gente vai para um ambiente virtual e a gente consegue entrar dentro da fábrica antes que ela esteja pronta. Então é maravilhoso que a gente consegue fazer os ajustes antes de que realmente aconteça. Realidade aumentada, então isso é maravilhoso também na parte de controle de obras, porque a gente consegue entrar na obra, consegue enxergar os detalhes que precisam ser ajustados antes que aconteça. Imagina, Kate, só de pensar, no ano passado, uma escola me chamou, olha só, uma escola me chamou, porque fizeram um auditório dessa escola, um auditório enorme, sabe, Kate? E esqueceram de fazer o ralo na escola, o ralinho. Então, as tias, quando iam lavar o auditório, não tinha para onde escorrer a água. Olha o erro de projeto aí. Olha o erro. Se tivesse um modelo, não estou falando em 4D, um modelo 3D BIM, enxergaria que faltaria um ralo ali. Porque a comunicação estaria mais acessível. E se tivesse o 4D BIM, também enxergaria, porque daria para ver o que planejou e o que executou. Por mais que ali no planejamento talvez fugiu alguma coisa, que seria muito difícil disso acontecer, na parte do controle, alguém da equipe ia enxergar essa dificuldade. Então, precisaram fazer todo um retrabalho para colocar um ralo dentro do auditório, porque dia de chuva, e para complicar mais ainda, era um terreno inclinado, dia de chuva, descia toda a água e entrava no auditório. Então, as crianças não poderiam usar aquele auditório. Então, foi necessário fazer um ajuste. Outro ponto também que eu acho bacana para citar aqui de realidade aumentada, BIM, porque BIM, gente, controle de obras em BIM faz parte da indústria 4.0 também. Então, todo esse decreto, toda a tecnologia que está por trás de BIM faz parte da indústria 4.0. Pra vocês terem ideia, a gente participou de uma obra, que é essa aqui que está no meu fundo, do Sebrae, a sede do Sebrae Espírito Santo. E a gente utilizou o nosso software 4D BIM. Foi uma obra, dependendo do ponto de vista, né, pequena, depende.
para quem está olhando, de 24 milhões, mas dependendo de quem olha esse valor, pode ser grande, pode ser pequeno, não sei. E graças a eles estarem fazendo um controle em 4D BIM, eles conseguiram economizar 2 milhões. 2 milhões. Então, é aquela história que você falou aqui no início, Kate. Às vezes você fala que 10% é pouco, mas dependendo do tamanho da obra, é muita coisa. Até hoje eu encontro amigo da cadeia produtiva e falo assim, Ana Paula, esses 2 milhões que você economizou, podia ter comprado alguma coisa de mim. Então, mas tá mudo o seu telefone, seu microfone, tá, Kate? Mas poderia ter economizado para quê? Sendo que o projeto foi executado em sua excelência, sabe? Então, acho que é importante a gente ficar antenado nisso. Foi investido, né? Na verdade, os 2 milhões que você economizou, ele foi investido em uma outra coisa, né? Que poderia ser mais necessário, né? Ou implementasse, né? Enfim. Sim, como também dentro da indústria 4.0, a gente tem os robôs colaborativos, sabe, Kate, que trabalham junto com humanos. A gente já tem isso, né, que são o maquinário que a gente utiliza em campo da obra, né, guindaste, são robôs. Então, a tendência é eles ficarem um pouco mais sofisticados, acontecer uma evolução em relação a eles. E os benefícios, como você citou inicialmente, a gente tem a economia, a qualidade de vida, a transparência nos negócios. Eu acho que só essas três, tem outras também. Já compensa, sabe? Já compensa. Tem uma pergunta aqui no chat, aqui, que fala o seguinte: no que o BIM pode ajudar as obras antigas no âmbito gerencial de condomínio? É uma pergunta do Edmar Cabral. No caso aí, nos prédios. Repete para mim, o que o BIM pode ajudar? No que o BIM pode ajudar as obras antigas no âmbito gerencial de condomínio, no condomínio dos prédios. Maravilha. Qual o nome dele? Edmar. Edmar Cabral. Edmar, é justamente o que a gente falou há pouco, a manutenção preditiva. Então, talvez, se o seu condomínio, se os condomínios que você atua tiver planta, maravilha, maravilha. Mas às vezes tem condomínios que nem planta do prédio tem, né? Dependendo da realidade da situação. Se tiver planta, você vai converter, você vai procurar um profissional de BIM, um engenheiro, dependendo, é um arquiteto também que pode te auxiliar nisso. Ele vai pegar essa planta e vai transformar ela em 3D, com todos os detalhes, que aí vem também um outro modelo, tá, Edmar? O que você quer controlar, qual a estrutura do modelo 3D que você quer? Você quer algo mais detalhado ou você quer a infraestrutura, por exemplo? Os básicos. Então, tem camadas também de modelos. Tem pessoas que têm necessidade de fazer modelo até com vasos de planta que vai ficar do lado do elevador. Mas já tem pessoas, igual, por exemplo, essa obra que está atrás de mim, a prioridade deles foi infraestrutura. Era a maior preocupação. Então, eles fizeram um modelo 3D da obra focado nas colunas, na estrutura, para dar conta, porque essa obra aqui atrás de mim é tipo um navio, ela fica flutuando. Ela foi feita 6 metros abaixo do nível do mar. Então, tem toda uma preocupação para ela não afundar, né? Então, Edmar, transformar em 3D, mensurar o que você quer, qual a sua prioridade desse desenho, e em cima disso, você vai ter um outro olhar do seu condomínio, uma outra perspectiva. Você vai conseguir olhar, dependendo dos detalhes que você quiser, encanamento, a parte elétrica, e com isso você vai conseguir fazer o planejamento da sua manutenção preditiva antes que aconteça algum problema. Então aí fica a dica aí para você. Se tiver mais dúvidas, você coloca aqui que a gente responde. Beleza.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer pontuar, gente? Tirar alguma dúvida com a Ana Paula? Quer fazer alguma pontuação? O pessoal tá tímido, Kate. O pessoal tá tímido hoje. Ana Paula, primeiramente, te agradecer, né, por estar aqui com a gente. Muito obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou. Eu vejo que o BIM ele se torna essencial, né, em tantas outras áreas, como a nossa área de atuação, que é a engenharia, né, ele se torna fundamental cada vez mais, principalmente para o profissional não ficar um profissional defasado, né? É igual eu citei no início, antes, quando surgiu o CAD, né? Quem desenhava na mão, né, ficava defasado, né? Verdade. E aí hoje a gente vê que vai além, você consegue ter esse acompanhamento, você consegue ver todos os detalhes da sua edificação sem ela estar pronta ainda, e isso te dá uma maior autonomia, uma maior transparência, uma maior segurança, né? Com Então, certeza. tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. É do Paulo Amaral. Boa noite, Keitiane e Ana Paula. Posso considerar que a tendência é enfraquecimento da engenharia civil e fortalecimento de outras áreas em novas tecnologias? Boa noite, Paulo. Paulo, eu não percebo isso, não. Talvez a engenharia civil, vou até pontuar, é legal essa pergunta sua, Paulo. Às vezes a gente acha que o engenheiro civil só trabalha em construção de prédio. E a gente sabe que o engenheiro civil, ele atua em várias áreas. Ó, eu conheço engenheiro civil que está na área de petrolífera, que está na área de mecânica, trabalhando como engenheiro civil. É importante isso. Então, acho que é bacana, em primeiro lugar, tá? Abrir um pouco o leque sobre aonde que o engenheiro civil pode atuar. Que ele pode transitar muito, muito. Só que aqui no Brasil a gente explora pouco isso. E a gente acaba perdendo o mercado, tá? Nesse momento atual, a gente está no momento que os meus amigos na área de engenharia civil, que tem empresa, né? Eles estão trabalhando bastante, porque as pessoas resolveram fazer reforma. As pessoas estão mais em casa. E tem um dos amigos, ele está até preocupado de depois acabar o serviço, né? Quando acabar a pandemia. Ana, eu estou trabalhando tanto. E com isso também veio aumento do material de construção, está tudo muito caro na área de material de construção. Mas eu não acredito numa diminuição do engenheiro civil, não. Eu acredito que o engenheiro civil, como as outras engenharias, vão precisar se adequar para atuar no mercado. Porque já está tendo adaptação do material civil, das tecnologias de prédios, de obras que estão sendo realizadas. Então, o engenheiro civil ele vai ter que entender as novas tecnologias que existem, como o BIM, por exemplo, e tantas outras que eu citei aqui, rastreabilidade, visão aumentada, para ele poder agregar valor ao que ele já faz. Aí ele vai ficar sendo desejado no mercado. Então, a gente vai precisar ampliar mais ainda a nossa visão. A gente já trabalha tanto, né, Paulo? Então, a gente vai precisar avançar mais um pouquinho. Espero que eu tenha te respondido. Qualquer coisa, você pergunta aqui. Tem mais pergunta, Ana Paula. Novaes 09. É necessária uma certificação específica? E quais profissionais seria interessante para esta formação? Quais profissionais são importantes para essa formação? Certificação específica, quem perguntou? Novaes. Oi, Novaes, tudo bem? Então, a certificação, você não tem hoje uma certificação assim, igual, por exemplo, gestão de projetos, PMI, né? Certificado PMI. Não tem. Mas
existe hoje os cursos de qualificação. Então, você demonstrar que você fez cursos voltados para a área da indústria 4.0, para, por exemplo, patologia na construção civil, com realidade aumentada, por exemplo, é algo que chama atenção. Nossa, essa pessoa está antenada. Então, além daquilo da patologia convencional, ela está dando um olhar que pode ser diferencial para chegar no meu cliente. Revit, o próprio BitGo 4D BIM, que é um curso que a Bitável oferece. Você colocando isso no seu currículo, são certificações que você vai ter de cursos livres, para você atuar no mercado. Aí você pode me perguntar, Ana, pós-graduação BIM, que a gente sabe que está tendo pós-graduação BIM, ou cursos livres, o que é melhor? Todo conhecimento agrega, gente. E às vezes você faz uma pós-graduação que te dá uma visão ampla do que é, quais os caminhos, mas sempre depois a gente precisa se aprofundar. Sempre, para entrar nas ferramentas, manusear a ferramenta. Então, é estudar, essa indicação. E outra pergunta que você fez é quais as profissões? Isso, quais as profissões? Que precisa aprender BIM, é isso? Quais profissionais seria interessante, né, aprender o BIM? Só abrindo um parêntese aqui, Ana Paula, você falou aí das certificações, né, de curto prazo. A Etos, ela tem pós-graduação voltada aí para a área de BIM, né? A gente Bacana. oferta alguns cursos de pós, né? Como você falou, conhecimento nunca é demais, né? Até porque a gente acaba renovando, atualizando, né? Sim. E um curso de BIM, atualmente no currículo, ele é um diferencial, né, muito grande. E Verdade. aí, o Novaes perguntou aqui quais profissionais seriam interessantes ter essa formação, né, esse curso adicional. Como eu falei inicialmente, Novaes, é um efeito dominó. Então, o pessoal da engenharia precisa, técnicos precisam, é importante os técnicos estar alinhado com isso, com essa informação. Engenheiros, técnicos, gestores, administradores, auditores, gestores públicos da iniciativa privada. Então, o pessoal do controle da obra. Então, é um efeito dominó. Efeito dominó. Me veio até agora na cabeça contador, né? Porque o contador vai precisar entender qual a lógica para justificar aquela obra, né? Então é legal também ele estar lendo sobre isso, estar entendendo sobre isso. Então vai ser um efeito dominó. Vários profissionais da cadeia produtiva do petróleo, compradores, pessoal que atua na parte de compra, pessoal que faz licitação, vai precisar entender sobre esse tema que a gente está falando. Contemplei na resposta, Kate? Contemplou. Tem mais uma pergunta aqui do Wagner Cavalari. Um abração para o Wagner. Wagner é um professor, engenheiro também. Ele, além de ser um profissional ótimo, é uma pessoa maravilhosa. Deixar um abraço aí para ele. Ele colocou aqui: para acompanhar essa atualização em BIM na carreira de qualquer profissional, vocês acham que a tecnologia do software e computadores também tem que acompanhar? Claro. Oi, Wagner, tudo bom? Com certeza, Wagner, o software e o computador. É legal você falar isso, porque ontem mesmo estava conversando aqui na minha casa mesmo. Não adianta você ter um software bom, de última geração, se o processador do seu computador não aguenta, né? E também, então, às vezes o computador, dependendo da versão do computador, ele nem aguenta instalar o software, né? Então, as coisas precisam evoluir junto. É pena que o dólar está altíssimo, então não está tão fácil assim para isso. E aí, fazendo um merchan do nosso BitGo 4D BIM, que é aqui da Bitável Software que a gente fez, uma das inovações que a gente se preocupou, Kate, na época de fazer esse software, é justamente, vai ao encontro do que o Wagner está falando. A gente se preocupou de um computador mediano poder utilizar uma tecnologia 4D BIM avançada. O que é um computador mediano?
computador que você pode comprar no supermercado, sabe? Então, porque a gente já entendia naquela época que para ser acessível o software, eu preciso conseguir entrar no software. E nem sempre uma pessoa tem condições de comprar um computador de 10, 15 mil reais. Limita muito o mercado. Então, a gente já pensou nisso, de dar essa acessibilidade, né? Então, acho que é importante a gente ter a clareza. Inclusive, Kate, eu quero deixar um presente aqui para o pessoal, que vai ficar até o final. Eu vou deixar um presente aí para o pessoal, tá? Oba, presente a gente gosta, né, gente? Obrigada, viu, Ana Paula? Sim. Aí o Novaes, o Paulo agradeceu, o Sam mandou um oizinho. Novaes, muito obrigada. Exatamente o que eu queria saber, se tinha certificado tipo o PMP, como acontece com o gerenciamento de projetos, né? E o Wagner complementou aqui, ó, bom casar o software com o hardware compatíveis. Obrigado pelo carinho. Parabéns, Ana Paula, pelo tema abordado. Obrigada. Abraço de novo, Wagner. Obrigada aí pela participação conosco. Mais perguntas? Alguém quer pontuar? Aí diz o José Silva que presente é muito bom. Ah, que bom. Então, Kate, eu quero deixar aqui disponível o acesso a um curso gratuito que a Habitável tem, noções de fiscalização de controle de obras em 4D. É um curso básico, mais curto, mas dá para vocês entrarem na ferramenta, para vocês verem como que é manusear uma ferramenta 4D BIM e entender, se aprofundar um pouquinho mais do que a gente está falando. Posso postar aqui no chat? Pode. Só o pessoal Pode, entrar sim. lá, se cadastrar e fazer o curso. Vou postar aqui, tá? habitável.com, NGP online. Tá ótimo. Depois eu vou pedir a Elis para compartilhar, né? Para o pessoal que está participando da live com a gente ter acesso, né? Ótimo. Porque eu acho que eles não conseguem ver aqui no chat, não. Mas eu vou pedir aí o pessoal aqui para eles compartilharem, né? Para todo mundo ter acesso. E ter acesso à informação sempre é bom, né, gente? Com certeza. Tá bom. Ou se a Elis puder pegar e postar aí, se a gente pode passar pelo WhatsApp dela, talvez. Sim, sim. Mas a forma Eu vou que achar conversar. melhor. Tá ótimo. Eu agradeço super aí o presente para quem está participando aqui da live com a gente. Pra Tem incentivar, né? Isso, tem só mais uma pergunta. Mandar um oi para o Ronald Almeida, né? E o Everton Soares perguntou aqui, ó. Boa noite. Seria possível o BIM ajudar a montar e construir equipamentos, máquinas ou automóveis? Ou o BIM é somente para construções civis? Sim. Um abraço, Ronald, também. E ele é o Wagner, né? É o Everton. O Everton. É possível usar BIM para maquinário também. Inclusive, um dos nossos clientes é uma mineradora de ouro e ele dá manutenção no maquinário dele. E a gente entrou com a nossa tecnologia 4D BIM, por exemplo, para ele fazer o planejamento da manutenção preditiva. Aí, de novo, aí, para quem fez a pergunta do condomínio, de um maquinário da mineradora dele. A gente está participando também, por exemplo, de um desafio da Vale do Rio Doce para manutenção de toda a parte de metal mecânica dele, utilizando o BIM. Dá sim, tem que ficar antenado, dá para fazer muita coisa. Ótimo. Agora aqui acabou as perguntas. Ok. Aí a gente também está no nosso tempo, né?
aqui da live, mas é bom que rendeu muita pergunta, né? O pessoal tem muito interesse. E isso é uma área, realmente, para engenharia faz toda a diferença, né? Então, muito obrigada. Agradecer mais uma vez você, Ana Paula, por estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, né? E agradecer também a todos que participaram dessa live com a gente, né? Quem tem interesse, a gente tem vários cursos na Ethos de pós voltado para engenharia, quem tiver interesse, né? Quem tiver interesse em fazer cursos relacionados aí com BIM, né? Acho que a Habitável também fornece, né? Cursos de curta duração. Sim. Dá para fazer os dois, né, gente? Dá para fazer um curso de curta duração e uma pós-graduação aí na área. Como a Ana Paula disse, é um complementando o outro, né? Conhecimento nunca é demais, tá? Então, quero agradecer você e a todo mundo e desejar aí uma boa noite. E em breve, né, a Ethos vai estar compartilhando mais informações voltado aí para a área da engenharia, para deixar a gente bem conectado aí e bem atual de tudo que está acontecendo aí, de todas as tendências. Maravilha. Kate, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço todas as pessoas que acompanharam a gente aqui até o momento e que virão assistir a gente depois. E eu estou à disposição. Posso falar o perfil lá da Habitável, quem quiser seguir? Pode sim, claro. Quem quiser seguir Habitável Tecnologia, a gente tem o nosso perfil no Instagram, no Face, só procurar Habitável com B de bola nas redes sociais e pode tirar dúvida, conversar um pouco mais lá pelo direct. E espero que vocês gostem do presente. E foi um prazer estar aqui com vocês, tá, Kate? Compartilhando esse momento de tanto conhecimento, de interação. Grande abraço. Eu que agradeço. Aproveitando o gancho aí da Habitável, quem quiser também conhecer um pouquinho mais, a Ethos.on está no Instagram, né? É só seguir @ethos com TH.on, tudo juntinho. E lá a gente sempre posta novidades também. Isso. Então, e quem gente, sabe, Kate, quem sabe vai nascer uma parceria aí da Ethos e Habitável, né? Pois é, né? Ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom mesmo. Aguardem, novidades aí surgindo. Novidades virão. Sim. Muito obrigada, gente. Boa noite e até em breve. Até.